Me chamo Cristiane Risato, sou fisioterapeuta de formação e já são, final do ano agora, mês que vem, né? 25 anos de formada, dos quais 13, quase 14 foram voltados para assistência no intensivismo. Então, trabalhei muitos anos com TI neonatal, adulto, pediátrica, no interior aqui de São Paulo, sou de São Paulo. E quando eu me mudei para a capital, né, hoje eu moro aqui, na cidade de São Paulo, eu acabei indo para um universo mais corporativo, né, da fisioterapia, mas sempre voltado para a terapia respiratória. Então, fiquei 11 anos numa empresa que fornece, né, equipamentos de terapia respiratória, e onde eu tive a oportunidade de conhecer e conviver um pouco mais com o segmento do home care, e aí uni, né, essa experiência anterior que eu tinha, clínica, assistencial, com um pouco do conhecimento mais de equipamentos, né, tanto de ventilação mecânica quanto de oxigenoterapia, de sono. E agora tem 6 meses que eu acabei fazendo uma nova transição de carreira e hoje eu estou na ResMed, né, que é um fabricante, na indústria, né, da fabricação de equipamentos, também de terapia respiratória, CPAPs, biníveis, ventilação mecânica. E então hoje estou aqui com a responsabilidade de fazer representação clínica da empresa para o Brasil e para a América Latina. E aí conheci, né, a Respire e na figura da Juliana pelo Instagram e surgiu essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho especificamente de oxigenoterapia para esse ambiente do home care. Bom, vou compartilhar então aqui minha tela, eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês e me organizei para trazer um conteúdo bastante prático, bastante mão na massa. Lógico que nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos que eu considero essencial, né? Não adianta a gente só olhar para o prático se a gente não entender um pouquinho da essência, da fisiologia, da fisiopatologia, né? Quem são os pacientes que são elegíveis, né, para o uso da suplementação do oxigênio? A gente tem que entender um pouquinho disso tudo. Bom, Ju, eu não estou mais enxergando vocês, né? Acho horrível isso, mas paciência, é assim que é, né? As aulas online. Então, se tiver alguma pergunta no chat, alguém quiser abrir o microfone, me interromper, eu não me importo, tá bom? Temos uma horinha aqui para a gente conversar, mas se houver alguma necessidade aí de uma pausa por alguma dúvida pontual, vocês podem me interromper. A Juliana fica aí de porta-voz para mim, né, Ju? Então, isso, Cris, estou aqui. Qualquer coisa eu te sinalizo. Tá bem. Bom, pessoal, então, como eu falei, resumidamente, né, vamos falar um pouquinho sobre o entendimento das questões, né, que envolvem as trocas gasosas. Então, quando a gente fala em troca gasosa, a gente fala de hematose, né? A hematose é esse processo, né, da captação do oxigênio para dentro, né, dos alvéolos e a passagem de CO2 para a corrente sanguínea e o retorno do CO2 para ele ser exalado, né? Então, a troca gasosa, a hematose, ela consiste em 3 etapas, que é a ventilação, nada mais do que o movimento desses gases, né, de dentro para dentro e para fora, né, dos pulmões, a difusão, que é a passagem, né, desse oxigênio dos alvéolos para a corrente sanguínea, e a perfusão, que é a passagem do sangue já oxigenado, né, pelo capilar pulmonar, que vai carrear todo esse oxigênio para fazer a nutrição tecidual. E aí, a troca gasosa, então, ela refere-se a essa difusão simples, né, do oxigênio para o gás carbônico. E ela vai depender, né, do equilíbrio da ventilação alveolar com a perfusão. Então, a gente pode ter 2 situações, né? Quando a gente tem um espaço morto aumentado, ou seja, eu tenho mais ventilação do que perfusão, e a ventilação, ela é caracterizada apenas pela condução desse gás, não necessariamente pela troca, né? Pela passagem
desse O2 para o capilar, e que vai se transformar em gás carbônico que vai voltar, né, para os pulmões para ser exalado. Então, eu tenho patologias que levam a déficit desta ventilação, né, e por consequência aumento desse espaço morto, e a gente tem as doenças que levam a um processo chamado de shunt. O shunt é um processo, né, onde o sangue que entra no leito arterial sistêmico, ele não passa, ele entra, né, pelo leito arterial sistêmico, na verdade, sem passar por essas áreas ventiladas do pulmão, né? Bom, e aí quais são as doenças que podem levar a um desequilíbrio de troca gasosa? Doenças que vão atingir, de alguma forma, o parênquima pulmonar. Então, basicamente, alguns exemplos, né? A gente tem o enfisema pulmonar, ou seja, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que vai levar a uma baixa perfusão. A gente tem as doenças restritivas, as doenças que levam a um fibrosamento, né, da parede, do parênquima pulmonar, que é, por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática. A gente tem uma outra condição, que é o edema pulmonar, né, que ele leva aí, ó, na imagenzinha aqui, um aumento, né, da distância do alvéolo, entre o alvéolo e o capilar, que dificulta, né, a passagem do oxigênio para o capilar e do gás carbônico de volta, né, para o alvéolo. E a asma, né, que também é uma doença obstrutiva, mas que leva, na verdade, a uma constrição, né, dos alvéolos e dificultando essa passagem, né? A doença fibrótica, ela vai levar também aqui ao espessamento, né, desses alvéolos, dificultando a passagem do O2 para o sangue arterial e o CO2 do sangue arterial para o CO2. Então, aqui um resumão bem rápido para vocês. E essas doenças pulmonares, que vão, então, de alguma forma, prejudicar a troca gasosa, cada uma por um processo, né, patológico, elas vão levar a um quadro que a gente chama de hipoxemia ou de hipóxia. Mas hipóxia é diferente de hipoxemia. A hipoxemia vai ser a redução do conteúdo arterial do sangue. Já a hipóxia, ela é a inadequada oxigenação nos tecidos. O que significa isso? Hipoxemia, de alguma forma, é a dificuldade do pulmão, do sistema respiratório, de captar esse oxigênio e transmitir ele, né, para o sangue arterial. Então, por algum daqueles processos, eu vou ter uma redução desse oxigênio no sangue arterial. Já a hipóxia, não. Eu até posso ter esse oxigênio em quantidade normal. O problema está em algum determinado tecido que tem dificuldade de receber esse sangue, então, esse oxigênio. Então, na hipóxia, não é necessariamente uma dificuldade na captação do oxigênio, mas no aproveitamento dele por algum tecido ou por algum sistema, né? E aí a gente tem os sintomas, os sinais e os sintomas que vão diferenciar uma hipoxemia de uma hipóxia. Então, de um modo geral, a hipoxemia vai sim levar a quadros de falta de ar, mas a gente pode observar agitação, confusão mental, taquipneia, taquicardia, arritmias, cianose central, né, o arroxeamento de lábios, enfim, de uma forma mais central do que periférica, e uma hipotensão arterial. Já na hipóxia, essa cianose agora, ela é mais de extremidades, a gente pode ver esse paciente hiperventilando, taquipneico, pode levar a confusão mental, descoordenação muscular, letargia, frio ou calor, né? Depende de cada condição, de cada indivíduo, formigamento, náusea, cefaleia e vertigem, né? Então, esses são os principais sinais e sintomas que vão diferenciar uma hipoxemia de uma hipóxia. E aí, a hipoxemia, ela pode acontecer em decorrência
do desequilíbrio, né, da alteração dessa relação ventilação-perfusão, como nós vimos ali, que as doenças, cada uma delas cursam com esse desequilíbrio, ou porque eu tenho mais ventilação do que perfusão, ou porque eu tenho mais perfusão do que ventilação, né? Então, é o desequilíbrio, mas cada patologia, ela cursa com um desequilíbrio diferente do outro, tá? A gente pode ter, então, a presença do shunt pulmonar e pode ter somente o comprometimento da difusão, né? A dificuldade de carrear aquele oxigênio que está entrando no sistema respiratório até os capilares sanguíneos, né? Então, eu não consigo passar esse oxigênio por todos os compartimentos pulmonares até que eles cheguem ali nos capilares para que a troca gasosa aconteça. Pode haver também uma baixa oferta de oxigênio no ambiente, né? Isso acontece, por exemplo, quando a gente está em locais com alteração de altitude, então há uma dificuldade mesmo de captar esse O2 em virtude dessa diferença de altitude. A gente tem a hipoxemia arterial induzida pelo exercício, olha que interessante, né? Então, atletas de alta intensidade podem ter quadros de hipoxemia. A alta intensidade, deixa eu pegar minha luzinha aqui. A alta intensidade, ela pode comprometer a saturação arterial e a capacidade de transportar oxigênio. Esse tipo de hipoxemia é variável, ocorre, às vezes, com níveis de exercício apenas a 40% do VO2 máximo. Claro que não é algo comum, né? E a gente está falando de uma alta intensidade, de novo, de um atleta de alta performance, né? Não é um quadro que comumente vai acontecer com uma pessoa que pratica atividade física regular e de certa forma, controlada, né? Então, esse é uma característica que pode acontecer, não é comum, mas para o atleta de alta performance. E a gente tem a hipoxemia em decorrência de hipoventilação, né? Mas essa hipoventilação atrelada a algum processo pulmonar patológico. E eu quero que vocês guardem bem isso, porque a gente também tem quadros de hipoventilação que não necessariamente levam à hipoxemia, né? A gente pode ter uma hipoventilação por falha, por falência da bomba ventilatória. Por exemplo, no caso das doenças neuromusculares, quando a gente fala das escleroses laterais amiotróficas, em pediatria das amiotrofias espinhais, distrofia de Duchenne, esses pacientes também cursam com hipoventilação, mas não porque eles têm uma doença no pulmão, é porque eles têm, por exemplo, a falta do músculo, né, a contração muscular. Então, esses pacientes não conseguem iniciar uma inspiração, né, eles não têm bomba muscular. E aí eu tenho uma hipoventilação em decorrência de problemas de mecânica pulmonar. Não necessariamente por um processo patológico, por uma injúria pulmonar que leva ali a uma doença de parênquima pulmonar, né? Então, eu tenho hipoventilação em duas situações, né? E também tenho, por um processo pulmonar, então, que leva a um quadro de hipoxemia. Já as hipóxias, né? Onde eu até tenho o suprimento do oxigênio normal, mas por algum motivo, algum tecido ou algum órgão está com dificuldade de receber esse oxigênio, né? A gente tem, então, as hipóxias respiratórias, as hipóxias anêmicas, quando eu tenho uma quantidade de hemoglobina circulante baixa, a hipóxia circulatória, né, é a perda de sangue, prejudica as trocas gasosas. Então, por exemplo, pós-trauma, eu posso ter uma hipóxia circulatória, porque eu perdi muito sangue, né, e aí, por mais que o indivíduo esteja ainda conseguindo respirar, ele não está dando conta de suprir o organismo, né, com O2, para manter a troca gasosa ok. A hipóxia de órgãos específicos, quando a gente tem algum tipo de obstrução, né, de artérias. Hipóxia são esses os tipos. Quando a gente fala, né, de hipoventilação,
de hipóxia primária, a gente está falando, então, daquela falência de oxigenação devido a um processo pulmonar. E o tratamento para pessoas que cursam com esse quadro de hipóxia primária ou hipoxemia também é a administração de oxigênio, pois nesses casos, olha aqui, a hipóxia resulta de uma falência de oxigenação. Ou quando eu tenho um quadro de hipoxemia por qualquer um desses motivos que estamos vendo, eu também preciso suplementar com O2, né, para que eu consiga garantir que as trocas gasosas estão, continuem, né, de uma forma mais próxima possível do normal, tá? Então, hipoxemia e hipóxia primária levam à necessidade de administrar oxigênio. E por que eu estou falando dessa forma tão pausada? Quadros de hipoxemia e hipóxia primária, ou seja, eu tenho falência de oxigenação. E só então eu preciso administrar, suplementar oxigênio, né? Porque a gente tem outros quadros que podem confundir, né, o terapeuta, né, o médico, a equipe de um modo geral, e achar que aquele indivíduo também precisa de oxigênio, mas, na verdade, a hipóxia desse indivíduo, ela não é em decorrência de algum desses processos que a gente viu, né? Onde eu tenho a falta do oxigênio dentro do pulmão, né? A gente pode ter falta de ar, pode ter cefaleia, pode ter letargia, pode ter vários daqueles sintomas, mas em decorrência de uma falência na ventilação. Porque, nesses casos, tanto a hipóxia ou até mesmo uma hipoxemia, ela vai ser secundária a uma hipercapnia. O que é a falência na ventilação? Como eu disse, eu tenho, por exemplo, a paralisia da musculatura respiratória, então esse indivíduo não consegue mais manter a bomba respiratória, ele não consegue manter complacência e resistência adequadas, e aí isso levar a uma falência na ventilação e levar um quadro de falta de ar. Quando eu tenho uma patologia que cursa com falência na ventilação, eu não posso suplementar com oxigênio. O oxigênio, então, por exemplo, ele é contraindicado em doentes neuromusculares. Inclusive, se eu insisto em ofertar oxigênio acima do que o indivíduo necessita, eu posso levar a um processo chamado de narcose respiratória, que pode levar a uma parada respiratória. Como que é esse processo, então? O centro respiratório da pessoa está ok. A captação do oxigênio, a troca gasosa, estaria ok. Só não está perfeita porque eu não estou conseguindo bombear adequadamente esses gases. Então, eu até tenho um problema de troca gasosa, mas não por uma doença do parênquima pulmonar, né? Porque eu tenho uma dificuldade de captar esse oxigênio por qualquer uma dessas doenças. Eu só não estou conseguindo manter as minhas trocas gasosas e estou num quadro de hipercapnia porque a minha bomba está falha, porque eu não tenho músculo para fazer isso. Se eu suplemento oxigênio, o que o meu centro respiratório, né, o centro respiratório do paciente vai entender? Opa, está sobrando oxigênio lá dentro, né? Porque captando o oxigênio ele está normalmente, só que ele não está conseguindo fazer a troca pela falta dessa bomba. Aí eu vou e coloco mais oxigênio dentro do pulmão, né? O centro respiratório entende assim, está sobrando oxigênio lá. O que eu preciso fazer, então? Parar de respirar, porque senão eu não vou dar conta de eliminar esse oxigênio que está em excesso. E com essa parada, não vou dizer que isso acontece imediatamente, mas às vezes, ao longo do tempo, esse paciente recebendo oxigênio acima do que ele precisa,
pode ir levando a esse quadro de narcose, e essa narcose levar a uma parada respiratória. Então, é muito, muito sério. Antes de continuar, eu queria deixar esse conceito muito bem delimitado com vocês, né? É uma grande diferença um quadro, né, de hipoventilação em decorrência de uma doença pulmonar que leva à hipoxemia ou uma hipóxia primária, e aí sim, eu preciso suplementar O2, de um paciente que cursa com uma falência na ventilação. Então, ele até tem uma hipóxia secundária à falta da bomba muscular. Tá? Pessoal, só um segundinho. Minha salinha aqui está fervendo. Eu tinha esquecido de deixar meu controlinho do ar aqui perto. Será que deu para vocês captarem uma das principais mensagens que eu quero deixar para vocês hoje, né? Sobre a importância da gente identificar qual é o tipo de insuficiência respiratória que o meu paciente tem. Então, insuficiência respiratória do tipo 1, que cursa com hipoxemia, eu suplemento com O2. Como que eu sei disso? Entendendo, né, a fisiopatologia daquelas doenças. Eu tenho um paciente com DPOC, tenho um paciente com quadro de asma, um paciente com uma fibrose pulmonar idiopática, é um paciente que está num quadro de edema pulmonar, um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, que cursou com hipoxemia. Tudo isso são condições que levam a uma doença do tecido pulmonar. E aí, essa doença do tecido pulmonar vai levar ao prejuízo da troca gasosa. E isso eu resolvo com oxigênio. Ou não, eu tenho uma doença que cursa com um problema de mecânica pulmonar, de bomba pulmonar. Não necessariamente uma doença do pulmão. Então, se eu tenho uma esclerose lateral amiotrófica, esse paciente está, por exemplo, na ventilação mecânica, não porque ele tem problema no pulmão, só porque ele não tem músculo. Então, ele não consegue fazer a expansão da caixa torácica, né, do pulmão. Eu tenho uma distrofia, muitas vezes, algumas síndromes neurológicas que a gente vê em pediatria. Essa criança, ela não respira sozinha, não porque ela tem uma doença no pulmão, mas porque ela não tem um comando neural para fazer essa respiração. Então, é claro que isso também cursa com problemas de troca gasosa, com acúmulo de CO2 lá dentro. Mas isso eu não resolvo com oxigênio. Isso eu resolvo com ventilação mecânica, certo? Bom, a oxigenoterapia, então, ela consiste nessa administração de oxigênio acima da concentração do ar ambiente. Então, todos nós estamos respirando aqui a 21%. Então, qualquer coisa que eu oferto acima de 21%, né, de O2, eu estou suplementando oxigênio. Quais são os meus objetivos com isso? Manter a oxigenação tecidual, né, sem dúvida alguma, corrigir ou diminuir os sintomas relacionados à hipoxemia, melhorar a difusão do O2, a distribuição desse gás dentro dos pulmões, melhorar a oxigenação tissular de pacientes que têm dificuldade de transporte do oxigênio, minimizar o trabalho cardiopulmonar, então tem algumas patologias cardíacas que precisam também de suplementação de O2, né? E manter o equilíbrio ventilatório, ácido básico, né? Manter uma PO2 entre 80 e 100 milímetros de mercúrio e uma saturação acima de 90%. Nós vamos falar um pouquinho mais de saturação também. As indicações gerais são, então, relacionadas à queda da pressão parcial de oxigênio no sangue, que a gente vê com uma gasometria arterial, né? Mas também com sintomas, sinais clínicos. Então, quando eu vejo uma saturação menor que 90% em ar ambiente, ou
menor que 88% quando o paciente está deambulando, ou quando ele está no exercício, ou no sono. E acrescento aqui, menor que 88% por mais de 5 minutos. Porque a gente tem outras condições no sono, por exemplo, que levam à queda de saturação, como a apneia obstrutiva do sono, mas que tem uma característica de dessaturação diferente. A saturação, ela cai e sobe, né? Quando eu tenho um paciente com um quadro de hipoxemia, essa saturação, ela cai e ela fica um tempo baixa, daí ela até pode subir, mas depois ela cai de novo. Então, eu não tenho uma queda cíclica rápida, eu tenho uma queda que se mantém por pelo menos 5 minutos. Então, esse é um indicativo de necessidade de suplementar oxigênio, desde que eu tenha, de novo, sinais e sintomas de hipoxemia. Eu tenho associado uma patologia que cursa com uma insuficiência respiratória do tipo 1, porque eu posso ter essa queda de saturação abaixo de 88 por mais de 5 minutos, né? Uma hipoventilação, que cursa, na verdade, num paciente que cursa com uma insuficiência respiratória do tipo 2, né? Que ela é hipercápnica e não hipoxêmica, ou seja, ela tem falha de ventilação, tá? Em domicílio, a gente considera uma PO2 um pouquinho mais baixa, porque eu estou falando de um paciente crônico, então eu tolero uma PO2 um pouco mais baixa, tá? E a mesma indicação, certo? De saturação menor que 88% por mais de 5 minutos, pacientes que têm risco de hipercapnia, ou menor que 92% por 5 minutos em pacientes sem risco de hipercapnia, tá? Bom, e agora, falando de saturação, né? Esse é um ponto bem crucial, né, que a gente precisa ter claro na nossa mente qual é ou qual deve ser a saturação alvo, né, de um paciente. O que eu considero como uma dessaturação ou não? Então, a gente tem guidelines super bem consolidados e com grau de evidência A, né? Então, são guidelines que a gente pode e deve seguir, que nos dizem qual é o caminho, qual é a indicação de tolerância, né, de uma saturação. Então, o que eu considero como uma saturação-alvo? E o que esses guidelines trazem, né? Então, eles dividem pacientes sem risco de hipercapnia e pacientes com risco de hipercapnia. Quando eu não tenho risco de hipercapnia, a minha saturação-alvo deve ser de 92% a 96%. Eu não posso deixar que esse paciente sature mais do que 96%, porque isso pode ser tão danoso quanto ele saturar menos do que 92%. Então, o meu alvo tem que estar entre 92% e 96%. E os pacientes com risco de hipercapnia, né, estamos falando dos pacientes com DPOC, por exemplo, o meu alvo ele é ainda menor, de 88% a 92%. E quando a gente fala em pediatria, a gente está no meio do caminho. A gente fala de 90% a 95% de saturação, né? Então, meu paciente, beleza, Cris, ele é uma insuficiência respiratória do tipo 1, ele tem hipoxemia, está com sinais e sintomas e está dessaturando. Quanto que eu vou suplementar de oxigênio? 1 litro? 2 litros? 5 litros? Quanto que eu coloco? Eu coloco o suficiente para manter a saturação nesses níveis, nem mais e nem menos, né? Então, é o alvo de saturação que faz a titulação do oxigênio. Que ele precisa de oxigênio, eu sei, mas o quanto que eu vou colocar é baseado nessa saturação-alvo, tá? Então, a oximetria de pulso, ela continua sendo o melhor meio para titular o oxigênio ofertado, certo? Oxigênio a mais, todo mundo sabe, acho que não vou contar nenhuma novidade para vocês, que é tóxico, tá? E olha quais são os efeitos
que o excesso de oxigênio pode trazer no organismo. Quando os brônquios recebem mais oxigênio do que eles precisam, eles vão sofrer quadro de degeneração, necrose ou uma regeneração atípica, e eu posso ter uma metaplasia de epitélio. Quando a parede alveolar recebe oxigênio em excesso, né, ela pode ter uma progressiva estimulação de macrófagos com perda da capacidade pulmonar, inativar bactérias, com perda da capacidade pulmonar de inativar bactérias, e a perda da clearance mucociliar, ou seja, paciente que recebe mais oxigênio do que precisa tem maior produção de secreção e uma maior dificuldade de desobstruir, né, esse pulmão. Então, eu tenho uma higiene pulmonar dificultada. Olha que sério isso. E quem atua em home care vai concordar com o que eu estou dizendo agora. Nós temos uma população gigantesca de pacientes que recebem oxigênio sem precisar, ou recebem acima do que necessitam. E aí a gente tem esse ciclo vicioso, né? Esse ciclo sem fim, né? Aí o paciente produz mais secreção, essa secreção também ajuda na queda de saturação, aí cai saturação, eu quero colocar mais oxigênio, quanto mais oxigênio eu coloco, pior fica tudo, e é um ciclo vicioso. E células alveolares, tipo 1 e tipo 2, a gente tem uma diminuição do surfactante pulmonar, que é aquela substância que ajuda a manter os alvéolos abertos, né? Então, eu posso ter edema hemorrágico, formação de membrana hialina, atelectasia e fibrose. Se eu tenho uma diminuição do surfactante, eu tenho uma dificuldade de manter o alvéolo aberto, é um alvéolo com mais tendência a colapsar, né? A fazer atelectasia. Então, também a suplementação de oxigênio sem indicação ou acima do necessário favorece formação de atelectasia. E aí fica, então, né, aqui o alerta. Nem toda queda de saturação está relacionada à necessidade de oxigênio. O meu paciente pode ter queda de saturação porque ele precisa de suporte de pressão, ele precisa de ventilação, né? Precisa, de repente, do uso de um BiPAP, do uso de um ventilador mecânico, né? De uso de um CPAP, tá? Oxigênio trata hipoxemia e não desconforto respiratório. Um outro erro, né? O paciente está lá, às vezes, com uma falta de ar, ou está no desconforto, aquele paciente paliativa, muito comum, falar, ele está na paliatividade, vamos colocar um oxigênio para dar conforto. Oxigênio não traz conforto respiratório, né? Portanto, não trata desconforto respiratório. Eu só dou oxigênio para o paciente que eu vejo que tem uma indicação por todos esses sinais e sintomas, por um quadro de hipoxemia, por uma queda de saturação em decorrência de uma hipóxia primária, uma insuficiência respiratória tipo 1, tá? Agora, vamos falar um pouquinho dos recursos. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tudo ok? Ninguém quer fazer nenhum comentário, nenhuma pergunta? Cris, aqui no chat está tudo ok, por enquanto. Então, tá bom. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora, beleza, tá entendido, meu paciente precisa de suplementação de oxigênio. Como que eu faço isso em home care, né? Então, só lembrando, de novo, que o ar ele é composto de 21%, né, de oxigênio, e a gente tem 78% de nitrogênio, 1% de outros gases, né? Então, para eu suplementar o oxigênio, eu preciso ofertar um oxigênio puro, ou seja, livre desses outros gases, né? Quando eu falo em pureza de oxigênio, eu não estou necessariamente falando da limpeza desse gás, um gás que está que tem ausência de sujidade. Não é necessariamente isso que a gente fala quando a gente fala de oxigênio puro, de oxigênio medicinal. A gente fala de um gás que não tem a presença de nitrogênio ou de outros gases nobres presentes no ambiente, tá? E aí, a gente consegue administrar, né, o oxigênio através dos concentradores, dos cilindros, né, ou o oxigênio líquido. São as formas que a gente encontra de suplementação de oxigênio nesse ambiente, né?
E aí, eu vou passar para vocês, eu até entrei atrasada um pouquinho, que eu estava tentando viabilizar esse meu videozinho aqui, passar para vocês rapidamente como que é o funcionamento de um concentrador de oxigênio, tá? Que nós vamos falar da diferença do cilindro e do concentrador. Deixa eu ver, deixa eu parar minha apresentação aqui. Confirma para mim, Ju, se você está conseguindo ver a minha tela aqui. Já o vídeo. Uma página da Respironics, não é isso? Beleza, então tá. Então vamos lá. Olha só, rapidinho. Então aqui, né, a gente tem o oxigênio e o nitrogênio circulante no ar, né, naquelas porcentagens que vimos agora. O que acontece? Tanto a molécula do nitrogênio quanto a do oxigênio, elas são bipolarizadas, né? Só que as moléculas do nitrogênio, elas são ligeiramente mais bipolarizadas do que as do oxigênio e são também um pouco maiores. Quando esses gases, eles estão sob alta pressão, eles se tornam ainda mais polarizados. E aí, imaginando eles, por exemplo, dentro, então, de um concentrador de oxigênio, eles ficam super polarizados, né? Dentro do concentrador, a gente tem uma estrutura que a gente chama de peneira, que sobre ela tem uma areia, como se fosse uma areinha, que chama zeólita. É uma areia imada, e ela tem uma forte atração pelas moléculas do nitrogênio, ou a molécula do nitrogênio tem uma forte atração por essa zeólita. Quando a gente liga o concentrador, ele começa a captar, né, o oxigênio que está no ambiente, e aí essa zeólita, ela vai segurando o nitrogênio nela e passa por essa peneira apenas as moléculas do oxigênio. Vamos voltar aqui. Bom, todo concentrador vai ter duas dessas peneiras. Por quê? O concentrador ele precisa funcionar 24 horas por dia de forma ininterrupta, certo? Conforme o concentrador vai captando o oxigênio e segurando o nitrogênio aqui sobre a peneira, sobre a zeólita, essas peneiras elas vão ficando muito extasiadas, muito cheias de moléculas de nitrogênio. E chega um momento que elas precisam ser esvaziadas, elas precisam ser limpas. Por isso que eu preciso ter duas peneiras, porque enquanto uma vai garantir o abastecimento, a outra está se esvaziando. Quando ela termina de se esvaziar, ela inverte, ela volta a abastecer de oxigênio, enquanto a outra vai sendo limpa. Então, observem aqui nessa imagem. Deixa eu voltar um aqui. Então, aqui, ó, entrou o oxigênio e o nitrogênio. O nitrogênio se prendeu e o oxigênio foi lá para o tanque reservatório. Quando elas ficam muito cheias, olha, essa aqui está muito cheia. O que acontece com essa? Ela mantém o abastecimento enquanto ela ajuda com o próprio oxigênio a esvaziar, né, o nitrogênio que estava preso nela. Aí ela vai voltar a se abastecer e a outra agora que está muito cheia. Então, olha o que vai acontecer. Um pouco do oxigênio passa para esvaziar a peneira e o outro tanto vai lá para o tanque reservatório. Então, assim, o tempo todo eu tenho a garantia de que o tanque está abastecido com oxigênio puro, livre de outros gases. Olha nesse esquema. Abriu a suplementação, começou a entrar o oxigênio, as peneiras vão se extasiando aqui do nitrogênio. Está muito cheia? Ele abre uma porta de exaustão, enquanto uma peneira abastece, ela também ajuda a outra a se esvaziar. E assim por diante. Encheu a outra, eu estou limpando a do lado, tá? Então, eu acho esse videozinho aqui extremamente didático para a gente entender. Deixa eu parar essa apresentação e voltar esse compartilhamento aqui, para vocês entenderem como isso funciona, né? Então, visto isso, está claro que o concentrador ele também oferta um oxigênio puro. Mas esse oxigênio puro, ele é igual ao oxigênio do cilindro? Sim,
ele é igual, porém, existe uma pequena diferença de pureza na concentração, na verdade, né, de oxigênio entre um cilindro e um concentrador. Então, o cilindro, ele garante 98% a 99% dessa pureza, ou seja, 98%, 99% do gás que sai de um cilindro é oxigênio, mas eu ainda tenho 1%, 2% ali de um nitrogênio ou de outros gases que escaparam nesse processo, né? Não é 100% de pureza. Já os concentradores, eles conseguem garantir de 90% a 95% dessa pureza. O que significa? Que eu tenho um pouquinho mais de moléculas de nitrogênio ou de outros gases que escaparam, né, e que foram junto lá para o tanque reservatório. Então, Cris, o oxigênio do cilindro, ele é melhor do que o oxigênio do concentrador? Não necessariamente. Quando que essa pequena diferença de pureza vai efetivamente fazer diferença? Quando eu tenho um processo de hipoxemia grave, agudo, severo. Quando esse meu paciente hipoxêmico está lá dentro da terapia intensiva. Ele precisa do oxigênio mais puro que eu puder. Então, por isso que lá no hospital, na UTI, a gente não usa concentrador. Na verdade, a gente não usa nem cilindro. O gás, né, o oxigênio, ele vem da rede, sob uma altíssima pureza. Quando a gente fala em home care, que eu tenho pacientes crônicos, hipoxêmicos leves, no máximo a moderado, essa pequena diferença, ela é irrisória do ponto de vista clínico. O paciente não vai perceber a diferença. Aí talvez, né, enfermeiros e fisioterapeutas presentes estejam pensando assim, até parece, Cris, você não sabe o que você está falando. Tem situações em que não adianta, o paciente começa a desaturar, e só quando eu coloco no cilindro é que ele estabiliza de novo. É verdade, eu sei que isso acontece. Mas aí, então, a gente não está mais falando de uma hipoxemia leve, moderada. Por algum motivo, o seu paciente crônico, ele agudizou de novo. E aí, provavelmente, essa pequena diferença de pureza está fazendo diferença para o seu paciente. E aí eu preciso entender. Foi uma agudização momentânea e eu precisei realmente colocar ele num cilindro, ou esse meu paciente está agora numa agudização que eu preciso tomar uma decisão se é o caso de eu mantê-lo em domicílio ou se eu preciso retorná-lo, né, para um cuidado mais intensivo. Então, se isso acontece momentaneamente, é uma coisa. Agora, quem fala, meu paciente não fica bem no concentrador, ele só fica bem no cilindro, eu preciso entender se esse paciente realmente é elegível, né, para o home care, ao ponto dele precisar realmente de uma pureza maior desse oxigênio, ou se eu estou utilizando esse concentrador de maneira adequada. Porque eu tenho meu paciente lá, por exemplo, usando 2 litrinhos de oxigênio. Então, ele é hipoxêmico, ele precisa de suplementação de baixo fluxo, porque ele tem uma hipoxemia leve. Então, ele usa lá 2 litrinhos de O2. Aí ele piorou. Antes de você colocar ele no cilindro, você já experimentou explorar toda a litragem desse concentrador? Colocar 3 litros, colocar 4 litros, ou 5 litros daquele concentrador, né? Às vezes, só de você aumentar a litragem no próprio concentrador, ele vai voltar na minha saturação alvo. Não precisa logo de cara tirar ele do concentrador e colocar num cilindro por conta disso, né? E eu também preciso entender que o que faz realmente diferença, mais do que a pureza de um cilindro para o concentrador, já volto aqui, gente, é a questão da pressão do fluxo de saída. Então, eu posso ter, por exemplo, um paciente usando 1 litro por minuto
num cilindro, ou 2 litros por minuto num cilindro. Quando eu passo ele para um concentrador, eu preciso fazer uma compensação dessa pressão, desse fluxo de saída. Porque quando eu abro um cilindro, a força, né, do oxigênio que sai dele é muito maior do que quando eu olho a força, a pressão de saída de um concentrador. Então, eu preciso fazer essa compensação. Aí você fala, então, Cris, no concentrador, o paciente vai precisar de mais oxigênio do que quando eu uso um cilindro? Não necessariamente, não é esse o conceito. Porque, veja, eu estou lá respirando a 21%. Então, eu vou colocar 1 litro por minuto para o meu paciente no cilindro. A cada 1 litro de oxigênio que eu oferto, eu acresço em torno de 3 a 4% de oxigênio. Então, 1 litro por minuto no cilindro significa em torno de 24% de FiO2. Esse mesmo 1 litro no concentrador pode significar 23% de FiO2. 2 litros no cilindro, eu estou falando de 28% de FiO2. 2 litros num concentrador, eu estou falando em torno de 26% de FiO2. 3 litros no cilindro é mais ou menos ali 32% de FiO2. Num concentrador, pode ser em torno de 29%, 30% de FiO2, porque eu tenho uma pressão de entrega diferente. Então, se meu paciente precisa desses 32% de FiO2 com 3 litros no cilindro, para eu conseguir os mesmos 32% de FiO2 no concentrador, talvez eu precise de 4 litros. Estão aqui na mesma página comigo? Litros por minuto não é a medida terapêutica. A medida terapêutica é FiO2. Litros por minuto é uma medida pressórica. Então, 3%, estou dando um exemplo, tá, gente? Estou falando em valores hipotéticos aqui. 3%, 3 litros por minuto num cilindro, pode ser a mesma coisa que 4 litros por minuto num concentrador. Lá no frigir dos ovos, o meu resultado final é o mesmo. Então, eu vou contar, para tentar deixar isso mais claro para vocês, eu vou contar um caso de uma criança, quando eu ainda trabalhava numa empresa que fornecia concentrador, cilindro e tal, né? Uma empresa de home care pediu ajuda, falou, olha, a gente não sabe mais o que fazer, a mãe não aceita usar o concentrador, o home care, a operadora, melhor dizendo, não paga as recargas de cilindro, né? É um pacote fechado, então ela paga o valor do concentrador. Nós estamos tendo que fazer recarga no cilindro de backup, porque a mãe só usa o cilindro, não aceita usar o concentrador. Ela fala que a criança não fica bem, que a criança desatura, e a gente já não sabe mais o que fazer, que essa conta agora ela está dando prejuízo, porque somos nós, home care, que estamos tendo que bancar essas recargas do cilindro, né? Bom, aí fomos lá fazer uma visita técnica e tentar entender o que estava acontecendo e explicar para a mãe que o uso do concentrador era tão seguro quanto o uso do cilindro. E aí aconteceu exatamente isso. Essa criança ela usava 2 litros por minuto no cilindro. Quando passava ela para o concentrador, com os mesmos 2 litros, a saturação dela caía. E aí voltava para o cilindro. Aí tentei explicar isso para a mãe, claro, de uma maneira mais leiga, né? Mais didática. E aí eu consegui mostrar para ela que quando a gente chegava, dava 3,5 litros no concentrador, a criança saturava igual ela saturava no cilindro com 2 litros por minuto. A mãe virou para mim e falou assim, beleza, eu entendi, né, que se eu aumentar no concentrador, ela vai saturar melhor. Mas agora, menos ainda que eu vou usar o concentrador, porque eu estou querendo tirar o oxigênio da minha filha. E você está dizendo que eu preciso dar mais oxigênio para ela no concentrador? Né? Eu estou querendo baixar esse oxigênio. E você está propondo para mim usar 3,5 litros, sendo que ela já está em 2 litros do cilindro? E aí que entrou esse conceito, né? Da gente explicar para a mãe que ela não estava recebendo mais oxigênio
porque ali estava marcando 3,5 litros. Esses 3,5 litros do concentrador, ou os 2 litros do cilindro, estavam entregando para ela uma mesma fração inspirada de oxigênio. Agora eu quero ouvir um amém, se vocês entenderam isso que eu expliquei. Ou não. Ou eu confundi mais. Será que todo mundo conseguiu compreender a diferença disso e o quanto o concentrador ele é tão adequado quanto um cilindro? E, na verdade, quando a gente pensa em home care, se a gente pensar na segurança, logística, no fato de ser um equipamento que funciona 24 horas, né, ininterrupto, não tem perigo do oxigênio acabar, então ele é o mais indicado. Se vocês não entenderam esse conceito, eu queria que vocês me falassem, que eu explico de uma outra forma. Tem gritos e ranger de dentes aí no chat, Ju? Não, tá tranquilo. Tem uns améns aqui. Você acha que ficou claro, Ju? Muito, muitíssimo. Muito então, claro. Tá bom. Aí vamos falar o que a legislação fala, né, em relação, voltando aqui da pureza. Eu adiantei um pouquinho o assunto. Então, tá, o concentrador, ele tem uma pureza um pouco menor do que a do cilindro. Mas isso é legal, isso é aceitável do ponto de vista clínico e da legislação, quando a gente pensa em Anvisa e tudo mais? Sim. A gente tem um documento que é a Farmacopeia Brasileira, e aqui, ó, o volume 1, na 6ª edição, o que ele fala? O oxigênio, né, ele deve ter pelo menos 93% para uso hospitalar. Na verdade, gente, hoje ele fala em 90%, tá? Mas 93% ele já é um oxigênio considerado medicinal, tá? Então, olha só, ele cita na farmacopeia o concentrador, né? Possibilita a concentração do oxigênio ao submeter o ar atmosférico a uma peneira molecular, que é aquela peneira que tem a zeólita que eu mostrei para vocês, sob baixa pressão. E é indispensável a monitorização da concentração do oxigênio. Por que eu grifei essa parte aqui? Porque o concentrador, via de regra, eu acho que todos os concentradores que são importados, né, aqui no nosso território brasileiro, eles possuem um sistema de alarmes que se chama OPI. E esse alarme, né, esse sistema, ele vai ser acionado quando o concentrador não estiver garantindo essa mínima porcentagem. Então, se o concentrador está ligado, funcionando normalmente, sem nenhum alarme, eu posso confiar que a concentração, que a pureza dele está mantida, tá? Bom, falando de cilindro, né? Quais são as partes que compõem o cilindro? Então, a gente tem o casco, um regulador, né, de oxigênio, um fluxômetro, e às vezes a gente pode ter o que a gente chama de uma tomada dupla, quando eu preciso dar 2 usos para o mesmo cilindro. Então, eu tanto uso para fazer oxigenoterapia, quanto eu uso também, por exemplo, um aspirador Venturi conectado a ele. Então, eu dou 2 usos para o mesmo cilindro, né? Bom, a gente tem normalmente no mercado 3 tamanhos, né? 4 tamanhos. Tem fornecedores que trabalham com cilindros de 10 metros cúbicos, outros que trabalham somente com 8 metros cúbicos, 4 metros cúbicos ou de 1 metro cúbico. Nem sempre o cilindro de 1, ele tem 1 metro cúbico específico. Então, a gente também chama ele de PPU, porque os PPUs, que são de alumínio, eles têm um pouquinho menos do que 1 metro cúbico. Os de aço, eles vão ter 1 metro cúbico certinho, tá? Então, aqui é uma tabelinha mostrando para vocês aqui características, as especificações dos cilindros, não vou entrar nesse detalhe. Se a Ju quiser, eu posso mandar essa apresentação para vocês em PDF, não tenho problema nenhum em compartilhar esse material com vocês, para vocês terem como consulta, tá? Aqui falando da segurança, cilindro também tem data de validade, sabiam disso? Um cilindro de 8,4 metros cúbicos, ele tem uma durabilidade, né, que é o teste hidrostático dele, dura 10 anos. Um cilindro de 1 metro cúbico ou um PPU, ele tem uma validade de 5 anos, tá?
e a validade dele se dá por esse teste hidrostático. Às vezes é comum, normalmente o cilindro cheio ele vem com 200 bar, mas às vezes por uma interferência de temperatura, a gente pode ver lá no reloginho dele, né, no regulador, 180 ou 220 bar, por exemplo, né? Então, de 180 a 220 é considerado uma faixa normal para cilindros de 10, 8 e 4 metros, e de 135 a 165 para o cilindro de 1 metro cúbico ou para o PPU, tá? Que eles têm uma pressão menor, eles vêm com 150 bar médio, né? Mas essa faixa de 135 a 165 está ok, tá? Bom, já falamos disso, né? Falamos disso também. E aqui, por que a gente fala de 90 a 95% de pureza? Porque quanto maior a litragem, menor é essa porcentagem. Então, quando eu falo aqui uma tabelinha mostrando, esquematizando um pouquinho isso, 1 litro por minuto está sendo entregue certamente 95% de oxigênio, né, de pureza de oxigênio. Conforme eu vou aumentando essa litragem, essa pureza tende a diminuir, mas ela não pode ser menor do que 90%. Então, se existe um concentrador que com 5 litros por minuto ele oferta abaixo de 90%, aí é um problema. Eu tenho que ter a segurança que aquele modelo de concentrador oferta acima de 90%, tá? Essa informação vocês podem ter com o fornecedor, né, do equipamento, no manual dele, por exemplo, também. Via de regra, todos os modelos que a gente tem aqui no Brasil garantem acima de 90%, tá? Os cuidados, né, com o cilindro clássico, não fumar, né, não usar... o cilindro sozinho, ele não pega fogo, mas ele é fugiu a palavra agora, ele é um comburente, acho que é assim que fala, né? Ele conduz. Então, se você fumar perto dele, ele pode, né, enfim, colocar ele perto de algo que aqueça, né, como cigarro, ou às vezes deixar o cilindro perto de uma churrasqueira, por exemplo, aí ele pode explodir, né, por conta desse calor externo, né, que ele vai conduzir. Esqueci agora como é que fala isso, gente, desculpem, tá? O importante é que não pode fumar perto do cilindro, não pode deixar ele perto de coisas que aqueçam, né? Não manusear o cilindro com as mãos sujas de óleo, cremes, hidratantes. Então, vai lá dar banho no paciente, né? Bisunta ele lá com Dersane, por exemplo, e vai abrir o cilindro. Isso é muito perigoso, né? A gente já viu queimaduras seríssimas de mão em virtude dessa situação, tá? Procurar não virar o cilindro na posição horizontal, né? Os cilindros normalmente vêm com um capacete de segurança, não tirar, né, esse capacete. O transporte deve ser realizado apenas por profissionais habilitados e carros preparados para isso. Então, eu não posso colocar um cilindro de 8 metros cúbicos num carro, nem um cilindro de 4. O único cilindro que é apropriado para o transporte é o cilindro de 1 metro cúbico ou o PPU, tá? E em casa, mantê-lo sempre no suporte. Quais são os cuidados com o concentrador? Ele não é bivolt, então cuidado quando vai ligar ele na tomada, né? Ou ele é 110 ou ele é 220, tá? Nunca ligá-lo a um no-break. O no-break não vai dar conta do concentrador. O no-break da residência, ele é para o ventilador ou para o BIPAP, né? A gente não pode utilizar ele para outro fim. Então, o concentrador, ele precisa de uma tomada exclusiva para ele, sem adaptadores, porque às vezes você compartilhar a tomada do concentrador com outros equipamentos pode diminuir ainda mais o fluxo de saída dele, né? Então, às vezes eu tenho uma dificuldade de manter a saturação do paciente com 3, 4, 5 litros, porque eu não estou conseguindo a potência total desse concentrador. E aí a pressão, o fluxo de saída dele vai ficar ainda menor, tá? Não utilizar o cilindro de backup, né, para oxigenar, para inalar, ou para aspirar. E se, porventura, houver a necessidade de usar o backup, cuidado sempre com a autonomia. Acabou a energia hoje na casa, eu usei um pouquinho o cilindro. Então, de 200 bar, caiu para 150 bar.
Um outro dia, meu paciente intercorreu, eu precisei colocar ele um pouquinho no cilindro. De 150 foi para 100 bar. Daqui a pouco eu usei, está com 80 bar. Aí acaba a energia de novo, e aí essa energia demora mais para voltar, eu vou ficar sem o concentrador e sem o cilindro também, porque ele não está com a autonomia total dele. Usou o backup, faz as contas para entender se já não está na hora, então, de pedir uma recarga desse cilindro, né? Tem essa tabelinha aqui, que ela ajuda muito a gente a entender a autonomia desse cilindro. Então, veja bem, eu tenho aqui ó, os tamanhos 1 metro, 4 metros e 8 metros, né? Meu paciente, vamos usar como exemplo um cilindro de 8 metros cúbicos. Quando ele chega na casa, ele está com 200 bar. Se o meu paciente usa 1 litrinho por minuto, eu venho aqui, então, olha só, ele cheio a 1 litro por minuto, ele vai durar 120 horas. Isso significa 5 dias. Eu tenho 5 dias de cilindro. Agora, olha só, esse mesmo cilindro a 200 bar, para um paciente que usa 5 litros por minuto, eu tenho apenas 1 dia de oxigênio. Então, sabe aquele conceito, pede recarga quando o cilindro está com 50 bar? Ele não é correto. Por quê? Olha aqui, 50 bar significa que eu tenho 25% ainda de cilindro, de oxigênio lá dentro. Um paciente que usa 1 litrinho, ele ainda vai ter 1 dia e meio de oxigênio. Então, tudo bem, se eu pedir recarga com 50 bar, eu vou ligar no fornecedor, o fornecedor vai programar, né, a visita, a logística, vai chegar na casa e vai dar tempo suficiente, né? Porque eu ainda tenho 30 horas. Se eu peço recarga com 50 bar para um paciente que usa 5 litros por minuto, isso aqui é uma emergência. Eu tenho somente 6 horas de oxigênio, tá? Então, como que eu tenho que planejar a solicitação de recarga dos cilindros? De acordo com a litragem que o meu paciente usa. Vamos usar um outro exemplo. O fornecedor, ele pede 24 horas de antecedência, certo? Então, se o meu paciente usa 1 litro por minuto, eu posso pedir até com um pouco menos, com 40 bar, vai dar tempo, né, desse oxigênio, dessa recarga chegar. Agora, meu paciente usa 3 litros por minuto. Opa, eu tenho que pedir, olha, 150 bar, 30 horas. 100 bar, 20 horas. Eu teria que pedir mais ou menos aqui com 120 bar. Quando eu olho no reloginho e vejo 120 bar, já está na hora de eu pedir recarga se o meu paciente usa 3 litros por minuto. Se o meu paciente usa 5 litros por minuto, ele tem que fazer recarga todos os dias. Olha que importante isso. Então, esquece essa coisa de pedir recarga com 50 bar. Entenda qual é a litragem que ele usa e quantas horas o cilindro usa, e aí você planeja. Ah, eu tenho que pedir dia sim, dia não, ou então eu peço quando bate 150 bar, ou quando ele bate 80 bar. Olha aqui, 4 litros por minuto, né? Eu tenho que pedir dia sim, dia não. 2 litros por minuto. Se você pedir aqui com mais ou menos 90 bar, tá de bom tamanho. Entenderam isso também, pessoal? Se não entenderam, depois vocês me perguntam e eu volto aqui. Existe uma continha para fazer, né? Quando tem aquela tabela que ajuda, mas eu quero saber especificamente quanto tempo eu tenho, tem essa conta, tá? Então, olha esse exemplo. O paciente possui um cilindro de 8 metros cúbicos. Então, ele tem 8.000 litros, que eu vou dividir por 200 bar. E ele utiliza 2 litros por minuto durante 24 horas por dia. Então, nesta conta aqui, não vou entrar em detalhes, que nós não vamos ter tempo, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês. Ele teria 2 dias e 2,77 dias de autonomia. Olha um outro exemplo. Meu paciente tem um cilindro de 4 metros cúbicos, que ele utiliza só para fazer inalação, e ele faz 6 vezes ao dia. E quando abro para fazer inalação, a gente abre a 7 litros por minuto, né? Por exemplo. E ele fica inalando 10 minutos seguidos. Eu tenho como fazer a conta. Então, 7 litros, que é o fluxo, vezes o tempo, 10 minutos, significa que ele usa 70 litros por hora. 70 litros vezes 6 inalações por dia, significa 420 litros por dia. 1.000 litros, que é
o cilindro de 4 tem 4.000 litros, só que ele está... resta dentro dele só 1.000 litros, ele está lá com 50 bar, né? Então, eu pego 1.000 litros restante, divido por 420 litros, significa que eu ainda tenho 2,38 dias, né, 2 dias e pouquinho de autonomia. Então, se eu já pedisse com 50 bar a recarga, olha o quanto de oxigênio que eu ia ainda perder. Lembrando que oxigênio é dinheiro, né? O cilindro, a recarga custa. Então, eu preciso fazer essa conta certinho para pedir a recarga, nem sob uma emergência, mas também nem antes, ao ponto que eu perca o gás que está lá dentro, tá? Aqui, vocês devem também estar pensando, eu já vou terminar, tá, gente? Tudo bem eu atrasar uns 15 minutinhos, Ju? Tudo bem, Cris, sem problema. Eu estou terminando já, acho que eu nem vou falar tudo isso, tá? Tá. Mas você fala, olha, Cris, beleza, eu entendi que o concentrador tem um oxigênio tão puro quanto o do cilindro, né? Que eu só preciso fazer uma compensação, né, de litragem. Só que tem um problema, tem casa que se nega a utilizar o concentrador porque ele aumenta muito o custo da energia elétrica, né? Porque ele fica lá ligado 24 horas e tudo aquilo. Ok, a gente sabe que esse é um problema real, ele realmente vai aumentar a conta de energia. Só que a gente tem que pensar que o oxigênio, ele é um medicamento. Do mesmo jeito que a gente vai na farmácia e gasta 100, 150 reais, 200 reais, às vezes, num remédio, num medicamento, né? Eu também tenho um custo para manter o oxigênio para o paciente. Então, olha o que eu trouxe para vocês, que interessante aqui. Esses são os modelos mais comuns, na verdade, quase todos que a gente encontra aqui no nosso país, né? Então, a gente tem o Millennium, o Grand Mercury, os New Lifes, o Mercury, o Everflow, o Devilbes e o Wilwell. Aqui é a potência em watts dele, quanto que cada um gasta em watts. Se eu sei qual é a tarifa, né, de energia elétrica da minha região, cada região tem uma tarifa diferente, eu consigo fazer uma conta e entender quanto que vai vir de acréscimo na minha conta de energia. Então, olha só, coloquei como exemplo aqui um concentrador Mercury. Voltando na minha tabela, o Mercury de 5 litros, ele gasta 280 watts, certo? Então, a potência dele, 280 vezes 24 horas por dia, vezes 30 dias, dividido por 100. Significa que ele gasta 252 quilowatts mês. 252 quilowatts vezes a tarifa da minha região, significa que eu vou ter um acréscimo de R$ 167 por mês na minha conta. Qual é o problema? Tem famílias que dizem assim, minha conta aumentou R$ 300, agora está vindo R$ 400 a mais de energia. Nem sempre isso é só culpa do concentrador. A gente tem que entender que esse paciente em home care, em atendimento domiciliar, além dos equipamentos, é um paciente que exige, né, cuidados. Por exemplo, é um lençol que eu tenho que trocar com mais vezes da cama dele, então é uma casa que vai lavar mais roupa do que lavava antes de ter esse paciente. Então, eu ligo essa máquina de lavar mais vezes do que normalmente eu ligaria se eu não tivesse aquele paciente. O banho dele, muitas vezes, é mais demorado do que o habitual. É uma casa que vai ficar com as luzes mais tempo acesa do que o habitual. Uma série de outras coisas que vão consumir mais energia e que, na soma, vai dar esse custo aumentado. O concentrador gasta, mas ele não é o único vilão desse aumento de energia, tá? Então, aqui é uma continha para vocês saberem o quanto que efetivamente esse concentrador vai gastar. Claro que a gente tem concentradores aqui, ó, de alto fluxo, que gastam muito mais, né, do que um concentrador de baixo fluxo. Então, eu preciso entender, né, qual é a necessidade desse paciente, qual é o equipamento que ele usa, fazer a conta e saber o que disso é culpa do concentrador e o que não é, tá? Bom, quando a gente fala, então, para terminar, né, esse conceito aqui do baixo fluxo, do alto fluxo de oxigênio. Paciente crônico usa oxigenoterapia de baixo fluxo, ou seja,
até 5 litros por minuto. Até 5 litros por minuto, eu consigo ofertar até 45% de FO2, né? Numa frequência respiratória de até 25 respirações por minuto. Então, olha só, às vezes eu tenho meu paciente lá que intercorreu, está taquipneico, está fazendo 40 respirações por minuto. Esses mesmos 5 litros não vão entregar 45% de FO2. Por isso que, às vezes, a gente precisa realmente colocar ele num cilindro, porque lá num cilindro eu vou conseguir 6, 7, 8 litros por minuto, né? E eu tenho uma pureza um pouquinho maior. Então, numa agudização, a frequência respiratória, né? Todo o quadro do paciente pode interferir e fazer com que ele precise de uma suplementação maior e, às vezes, a saída do concentrador para um cilindro, tá? Não adianta, quando eu uso um catéter, né, uma máscara de traqueostomia, mas principalmente o catéter, não adianta você querer ofertar 6, 7, 8 litros por minuto. Esse aumento de fluxo não é transmitido em aumento de FO2 através de uma cânula nasal. Se o seu paciente realmente está precisando de mais oxigênio, né, de uma litragem maior do que 5 litros por minuto, você também precisa mudar a interface e colocar uma máscara de macronebulização. Você precisa de um sistema de macronebulização, porque daí num moderado fluxo eu consigo ofertar até 10 litros por minuto, eu vou ter uma FO2 um pouco maior, né? Porém, esse sistema ele pode favorecer a retenção de CO2. E voltando aqui, a literatura é muito clara em dizer que não se deve umidificar o oxigênio, ou seja, não há necessidade de colocar água no copo umidificador para ofertar oxigênio em baixo fluxo, até 5 litros por minuto. É completamente errado fazer? Não. Se o paciente reclama, se você não se sente seguro e quer colocar água no copinho, pode colocar. Mas isso não quer dizer que vai melhorar o ressecamento do nariz do paciente, ou que, enfim, é mais fisiológico, né? Não é. Na verdade, quando a gente umidifica, a gente está aumentando a chance de uma colonização bacteriana, porque o meio aquoso, né, ele favorece a colonização de bactérias, né? Então, por isso que lá no hospital já não se usa mais água. Nas UTIs, a gente sempre oferta oxigenoterapia de baixo fluxo, seco, sem umidificar. Porém, no home care ainda é uma cultura. Não é proibido, de novo, não é proibido, mas a recomendação é não umidificar o oxigênio, tá? E quando a gente oferta, né, o oxigênio através de um ventilador ou de um BIPAP, menos ainda, porque se eu coloco água no copinho, eu posso estar favorecendo a entrada de líquido para dentro do equipamento e isso pode causar uma avaria no ventilador, tá? Certo, gente? Entenderam essa questão do baixo fluxo? O moderado fluxo é o sistema de macronebulização. E quando a gente fala de alto fluxo, isso não pode, não dá para ser utilizado em domicílio. Porque com alto fluxo, eu vou precisar de litragens entre 10, 15 litros por minuto. Então, a gente está falando da máscara não reinalante, está falando do sistema Venturi. Se o paciente precisa desses dispositivos, então não é em home care que ele deve estar, tá? Da mesma forma, meu paciente usando baixo fluxo, intercorreu, e agora ele está precisando receber 7, 8, 9, 10 litros por minuto, será que não é o caso da gente reavaliar e chegar à conclusão que esse paciente está precisando de uma rehospitalização, né, que ele precisa de um suporte mais intensivo, porque ele agudizou, a hipoxemia dele de leve a moderada agora está grave. Então, um paciente usando 8, 9 litros por minuto em casa não é algo normal, a não ser que seja um paciente paliativo, que realmente tem uma hipoxemia grave, vamos falar, o DPOC muito, muito avançado, está paliativado, todo mundo quer manter ele em casa e ele precisa de altos fluxos de oxigênio, ok, aí não tem jeito,
vai ter que ser, inclusive, com o cilindro, né? Porque o concentrador, ele tem limite de 10 litros por minuto. Mas, às vezes, na agudização, né, eu preciso do cilindro, eu preciso de uma pureza maior e de um fluxo, de uma pressão maior também. E estava esquecendo de falar uma coisa importante para vocês. Tem uma outra situação que o concentrador não vai dar conta. Então, são duas, né? Nessa situação de alto fluxo, não dá para usar o concentrador. E quando a gente tem o bebezinho que usa oxigênio fracionado, sabe aqueles broncodisplásicos que vão para casa usando meio litrinho, 0,25 litros, não dá para usar o concentrador, porque o concentrador só pode ser utilizado acima de 1 litro por minuto. Ele não consegue fracionar o oxigênio, tá? Então, aqui, já falei dessa conversão, né? A cada 1 litro por minuto, a gente acresce mais ou menos 3 ou 4%. Por que mais ou menos? A depender da pressão. Se eu estou no cilindro, ele vai acrescer uma porcentagem maior. Se eu estou num concentrador, que eu tenho uma pressão menor, ele acresce uma porcentagem menor também, tá? Aqui, alguns artigos falando sobre essa questão, umidificar ou não umidificar, né? Então, os estudos mostrando que, esse estudo aqui, né? Os resultados analisados sugerem que a utilização de umidificadores durante a oxigenoterapia em adultos não traz efeitos benéficos na fluidificação de secreção, no ressecamento nasal ou no conforto. Outros estudos mostrando que, olha só, as queixas relacionadas à umidificação em pacientes que recebiam O2 por cânula nasal. Esse estudo avaliou isso, né? Umidificadores não umidificam eficientemente o oxigênio e a eficiência diminui à medida que o fluxo aumenta. Né? Então, quanto mais litragem eu oferto, menos eficiente é a umidificação do oxigênio, tá? Esse outro estudo mostrou aqui também que a sensação do conforto foi insignificante quando compararam pacientes que umidificavam versus pacientes que não umidificavam. Então, não há evidência de benefício clínico significativo, né? E esse estudo mostrando que há um aumento de risco de infecção proveniente da presença de água no umidificador, tá? Se formos umidificar, que água que eu tenho que colocar? Filtrada ou destilada. A gente não pode colocar no frasquinho soro fisiológico e nem água mineral, porque os minerais, né, contidos na água podem favorecer o entupimento do copinho, tá? Então, a gente indica sempre a água do filtro de barro ou desses purificadores, ou a água fervida, mas em temperatura ambiente, certo? Terminei um pouquinho atrasada, me desculpem, mas é isso. Aqui eu teria, gente, mas eu precisaria de mais tempo. Fica um convite, se um dia vocês quiserem, para eu mostrar para vocês, o manuseio de todos esses concentradores, mas daí isso é demorado para eu explicar para vocês. Fica para uma parte 2, Ju, um dia? Fica sim, já fica combinado que nós vamos ter parte 2. Então tá bom. Gente, espero que tenha atendido as expectativas de vocês, que eu não tenha mais confundido, né, do que explicado. É um conceito tão difícil para falar em 1 hora, então, se eu me atropelei um pouco, eu peço desculpas, mas eu acho que os pontos mais cruciais eu trouxe para vocês, tá bom? E estou aberta aqui, se tiverem dúvidas, eu estou disponível. Tem uma pessoa que levantou a mão, a Carla Azevedo. Carla, pode falar, Carla, fica à vontade. Seu áudio. Parece que ela caiu. Que pena. Cris, foi muito bom. Muito bom. Ju, espero que tenha atendido. Eu preciso te falar isso. Você é muito didática. Muito. Verdade, às vezes eu acho que eu me atropelo, sabe? Não, que coisa boa, muito bom. Só uma pergunta. Mesmo na máscara de traqueostomia, se estiver usando fluxo menor do que 5, você não umidifica? Não umidifica. Não, desculpa, Ju, muito bem colocado. Na traqueostomia é diferente, tá? Na traqueostomia é importante umidificar. Sim. Tá? Desculpa não ter colocado isso, eu falei muito da cânula, né?
Isso, na traqueostomia, a gente perdeu, né, a umidificação e a filtragem, o aquecimento natural da via aérea. Então, é importante umidificar. Porém, a umidificação da traqueostomia é um outro tema que daria uma bela de uma conversa, porque não adianta muito umidificar com ar seco, gelado, né? A gente precisaria aquecer, né, essa água, né, esse líquido precisaria estar aquecido para a gente realmente ter os benefícios dessa umidificação. Então, falar também que não dá para deixar seco é uma mentira, né? Se eu tenho um paciente traqueostomizado, que está bem hidratado, que não tem grandes problemas de ressecamento, de secreção, eu também posso ofertar o oxigênio sem umidificar. Mas, via de regra, o melhor é umidificar. Só que o mais correto seria essa umidificação aquecida. A seco também traz alguns malefícios. Tá? Sim. Na dúvida, enfim, não tenho como aquecer, coloco uma aguinha lá, né, umidifica, mas lembrando que eu também tenho repercussões desse líquido não aquecido entrando direto na tricostomia. Isso, a gente tem aquela possibilidade do filtro, né? Eu ia falar isso, né? O ideal, o correto. Seria o filtro, mas a gente não vê ainda, pelo menos aqui no interior. Eu nem falo dele, porque eu nunca vi nenhum paciente. Nunca já aconteceu de eu falar, Ju, daí a pessoa no outro dia vai lá no home care e fala, olha, mas no curso a Cris falou que tem que usar o Tracvent, né? Então é melhor não falar. Mas o ideal é o filtro, o Tracvent, né? Que ele vai provocar essa umidificação, mas também vai favorecer esse aquecimento, tá? Então, a tráqueo, o melhor é umidificar, né? Mas o correto mesmo seria aquecer. Tem uma forma da gente fazer isso, sabe? Aquela base de umidificação do ventilador? Sim. A gente pode ter a base de umidificação só para fazer esse aquecimento da tráqueo, mesmo sem um ventilador. Sim, tem um sisteminha para fazer isso. Eu até fiz uma vez um postzinho no Instagram falando disso, Ju. Ah, tá. Legal. Mas a tracostomia muda de figura. Também para o pessoal, seu Instagram é sensacional. Instagram dele é ótimo. Eu ando meio parada com ele, estou meio sem tempo, mas tem algumas coisas. Vou colocar aqui para quem tiver. Onde que está o chat aqui? Não estou achando. Para mim, eu abri no canto inferior direito. Achei aqui. Achou? Ó. Inclusive, se vocês tiverem dúvida que não conseguiram esclarecer aqui, ou, sei lá, alguma coisa que surgiu no meio do caminho, que quiserem conversar comigo lá, eu não me importo, tá? Me manda mensagem e eu tento ajudar da maneira que eu puder. Ótimo. Tá aqui, @Cris Risato. Isso. Isso. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, gente. Pela brilhante aula, pela presteza e o carinho em nos atender. Né? É um prazer para mim estar aqui, é muito acolhedora, muito mesmo. Obrigada. Muito. Acredito que o Flaviano também quer falar alguma coisa, Flaviano. Não, ótimo. Assim, esclareceu demais, trouxe uma série de cenários. Uma coisa que é legal que a gente faz muito aqui, eu creio que várias empresas também fazem, todo concentrador que volta aqui para dentro da empresa, a gente tem um equipamento, né, que a gente mensura essa concentração de oxigênio dos concentradores. Isso. A gente mensura a pressão que ele está saindo ali de gás, sabe? Então, é possível a gente fazer essa previsão também de se a máquina está entregando o correto, né? E os pacientes realmente sempre têm essa dúvida que é mais fraco, né? É mais fraco, está mais fraco, isso está funcionando, isso está funcionando. Então, a gente utiliza até um outro equipamento para validar o que a máquina está dizendo, mesmo que ela tenha o OPI ali que garante. Sim. Mas é muito legal os conceitos aí, revisitei várias coisas, confirmou algumas, melhorar em outras e vamos melhorando sempre, é o ciclo mesmo. Muito obrigado. Imagina, a oxigenoterapia tem muitos assuntos polêmicos, né? Essa questão pureza, concentrador versus cilindro, a questão da indicação, né? Eu acho que isso assim é fundamental entender, porque
é muito sério. Isso não acontece só em home care, em hospital também, sabe? É muito sério a quantidade de pacientes que recebem oxigênio sem precisar ou acima do que precisam. Então, fazer essa avaliação, entender quem é o paciente, é realmente o oxigênio que vai resolver essa falta de ar, essa dessaturação? Às vezes eu tenho um paciente que agudiza, olha uma outra coisa importante, o paciente agudiza, cai a saturação, e eu acho que eu tenho que aumentar o oxigênio. Tiro ele do concentrador, coloco ele no cilindro, ele está lá com 6, 7, 8, 10 litros, e na verdade o que esse paciente precisava era de suporte pressórico. Essa saturação está caindo porque ele tem hipoxemia, mas ele também tem algum tipo de problema ventilatório, né? Então, levar tudo isso em consideração, trazer para a equipe, discutir o caso, né? É muito importante, muito importante. Isso. Pessoal, boa noite a todos, então. Obrigada, Cris, mais uma vez. Obrigada aos colegas aqui presentes por sempre estarem conosco nos webinars, nos eventos da Respire. Eu acredito que esses nossos encontros têm contribuído muito para a melhoria do cenário da assistência domiciliar aqui na nossa região. E agora nós temos mais a contribuição da Cris. Obrigada, viu, Cris? Uma boa noite. Beijo para vocês também, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.